Sejam bem-vindos ao Barzinho Nerd. Tivemos a segunda temporada de What If e eu vim finalmente comentar aqui com vocês. Então puxa uma cadeira, sentem comigo e bora fazer o nosso ranking aqui dos episódios de What If. Fala pessoal, eu sou o Werner e hoje eu vim aqui fazer o nosso ranking dos episódios de What If da segunda temporada. Os episódios foram lançados no final de 2023. Eu demorei um pouquinho para poder ver por causa desse final de ano corrido, mas eu finalmente trouxe aqui para vocês. E hoje eu tô sozinho porque foi só eu que assisti, o Luan ainda não teve tempo de assistir todos. E eu quero começar dizendo que eu adoro toda essa ideia do What If, de reimaginar as coisas, se algo fosse um pouco diferente, essas versões alternativas dos personagens, eu realmente adoro essa ideia. Então, eu sempre me empolgo para ver se vai ter alguma coisa interessante. Dito isso, eu quero dizer que eu gostei da temporada como um todo, né? Apesar de não ser perfeita, é claro, mas eu gostei da temporada, me diverti com os episódios e acho que alguns deles foram bem criativos. Você pensou que a história tinha acabado. Mas isso é apenas o começo. Eu vou falar aqui do pior para o melhor, mas lembrando que essa é a minha opinião, né, pessoal? Então, não quer dizer que é uma verdade absoluta, foi só o que eu gostei mais ou menos. Também você pode deixar nos comentários o seu ranking pessoal dos episódios, que assim a gente pode discutir. E se você não concordar comigo em alguma coisa, coloca aí nos comentários também. Em nono lugar eu coloco E se o Happy Hogan salvasse o Natal? Esse para mim foi o episódio mais fraco. É claro que toda a referência envolvendo Duro de Matar é muito legal, o que crava mais uma vez ele como um filme natalino. Mas o restante do episódio, né, como que acontece tudo, para mim não foi tão interessante. O Happy Hogan é um personagem legal, eu gosto das aparições dele tanto em Homem de Ferro quanto ele aparece lá no Homem-Aranha, só que aquela decisão de ele conseguir salvar no Natal porque injetou o soro do Hulk e se transformou naquela versão do Hulk, eu achei pouco criativa para falar a verdade. Eu acho que ele tendo acesso a todos os Vingadores poderia ter soluções muito mais criativas para ele conseguir derrotar os vilões. E talvez encontrar algumas soluções mais parecidas ainda com Duro de Matar, né? Já que era para fazer referência, poderia colocar mais ali. Em sequência, eu coloco: e se os Vingadores fossem formados em 1602? Eu acho que muita gente não vai concordar comigo, porque eu vi na internet que muita gente gostou desse episódio. Mas calma, eu também não odiei. Mas eu não achei ele tão interessante assim. Eu sei que faz uma referência ali aos quadrinhos que foram escritos pelo Neil Gaiman, só que, apesar dos designs dos personagens serem legais, serem diferentes e tal, aquela coisa meio shakespeariana, eu não achei a história tão legal mesmo. E aqui não é nenhum evento que mudou tudo, né? É praticamente uma realidade alternativa completa. Eu achei pouco explorada a versão dos personagens nessa história, e também tem uma coisa que não dá pra perdoar, né? Eles querem ter um Vingador que é uma representação do Robin Hood. E eles colocam o Capitão América. Não é como se a gente tivesse um herói da Marvel que usa arco e flecha, né? Cadê o Gavigode? E fora que nesse episódio eles colocam de novo o Happy Hogan como essa versão monstruosa dele lá, como se já fosse uma coisa canônica, né? Eu realmente não entendi por que o Happy Hogan se transforma naquele monstro nesse universo. Em sétimo lugar, eu coloco um episódio onde o Homem de Ferro vai parar lá em Sakaar e participa da corrida maluca. O episódio é assim, bem divertido e abusa daquelas piadinhas estilo Marvel, né? Só que, não tem jeito, quando sai da boca do Tony Stark fica engraçado. E eu acho que todo mundo sabe que esse episódio foi criado para vender brinquedo, né? Que agora vai ter o Homem de Ferro com o carro dele, a Valkyria com o carro dela, aquela versão da Gamora. Mas onde eu acho que poderiam utilizar esses carros é no Mario Kart da Disney, o Speedstorm. Isso sim que eu queria ver, jogar com o Homem de Ferro lá ia ser muito legal. E eu já quero tanto os carros quanto aquela pista de Sakaar, que aquilo lá foi bacana também. Então, agilize isso aí pra gente, Disney. Na sexta posição ficou o episódio que a Capitã Carter enfrenta o Esmaga Hydra. Esse episódio é praticamente uma junção de Capitão América 2 com Viúva Negra, né? Só que, na minha opinião, ficou entre os dois. Ele não foi tão bom quanto o Capitão América 2, mas eu achei ele até melhor do que Viúva Negra. A relação entre a Carter e a Viúva Negra é bem legal, né? Parece muito do Capitão América com o Falcão e ainda misturado com a relação do próprio Capitão América com a Viúva Negra, né? Oi, meu bem. Quer uma carona? Você podia se juntar a mim qualquer dia desses. Correr em círculos nunca foi o meu estilo. Mas apesar de eu ter deixado ele ali no meio, eu acho que esse episódio tinha um potencial de ser muito bom. Ele teve coisas muito legais nele. Só que aconteceu o que acontece com a What If, né? São episódios curtos, então várias coisas que poderiam ser muito legais, elas são resolvidas muito rapidamente, então perde um pouco aquele impacto. Por exemplo, desde que elas encontraram o Steve Rogers, as lutas, ele
fingindo que estava do lado delas, depois traindo e depois ele realmente recobrando a consciência. É tudo muito rápido. E aí ele já se sacrifica para destruir a Sala Vermelha e depois a gente já corta para uma cena em que a Carter acredita que ele está vivo. Então a gente não teve nem tempo de sentir essa perda, né? De realmente acreditar que ele poderia ter morrido ali. E fora que a Capitã Carter simplesmente é sugada pelo portal. O que já deixa talvez até uma ponta solta, né? Porque aqui a Feiticeira Escarlate conseguiu abrir um portal entre os universos e puxar a Capitã Carter. Então, por que teve todo aquele plot lá de Multiverso da Loucura, né? Que ela precisava tanto de pegar o poder da América Chaves. Em quinto lugar, eu coloquei aqui o episódio E se o Peter Quill atacasse os heróis mais poderosos da Terra? Eu já acho a premissa desse episódio muito legal. Se o Yondo tivesse entregado o Peter Quill para o pai dele, o Ego. Então a gente vê o Peter Quill aqui, criança, com poderes assim absurdos, né? E é muito legal várias coisas do episódio. Por exemplo, o encontro do Peter Quill com a Hope, ainda criança. Aqui a gente tem o Hank Pym finalmente não sendo vilão, né? Ele realmente ajuda a salvar o dia. Vale ressaltar aquele Leigan que o Peter Quill dá, né? Eu sou o Senhor das Estrelas. Peter! Mas o que eu achei negativo nesse episódio foi que tem umas piadinhas que eu acho que não são muito bem encaixadas e alguns personagens que estão ali nessa formação dos Vingadores que eles são muito pouco explorados. Mais uma vez é o problema do tempo do episódio ser muito curto, né? Então, às vezes, eu penso que alguns desses episódios ou poderiam ser mais longos, ou então poderia ter 2 episódios, parte 1 e 2, para explorar melhor algumas das coisas que estão ali. E em quarto lugar, eu coloco o episódio da Nebulosa. Para mim, é o episódio mais bonito, esteticamente falando, e é o mais bem dirigido. E lembra bastante o Blade Runner, né? Para mim, o mais interessante é sair daqueles personagens mais óbvios e dar foco para a Nebulosa. E apesar de umas piadinhas ali do Korg e do Howard o Pato ali que eu achei meio fora de tom do episódio, o episódio no geral consegue manter um tom mais sério. E eu acho muito bacana também a questão que a Nebulosa tem se tornado uma personagem que eu estou gostando muito. Na linha principal dos filmes, ela se redimiu e faz parte dos Guardiões da Galáxia. E nesse episódio, ela se tornou uma membro da tropa nova e é aquela policial incorruptível, né? Porque ela foi dada a chance, a oportunidade para ela e ela não vai estragar tudo, ela não vai simplesmente trair o que ela acredita. E eu acho que vale destacar também o visual dela naquele momento que ela coloca a barbatana do Yondo, que fica bem da hora, né? E de novo, o que deixa o episódio mais fraco, na minha opinião, é a resolução muito rápida no final ali, tudo acontece de uma vez, então não dá tempo de você absorver bem o que aconteceu. Agora, antes de entrar no top 3, eu quero propor aqui um what if. O que aconteceria se você clicasse aí no botão de se inscrever? E eu te falo o que vai acontecer. Você vai ajudar muito o canal. Você vai nos incentivar a continuar trazendo conteúdo aqui toda semana. E também o YouTube vai começar a mostrar nossos vídeos para mais pessoas. Porque vai estar vendo que nosso canal está ficando relevante. E é graças a você. E assim a gente vai poder trazer mais vídeos de conteúdo aqui para a gente poder trocar essa ideia sobre esses universos que a gente gosta tanto. Então por que você não se inscreve e deixa um like nesse vídeo? É uma coisa boba, mas ajuda pra caramba. E caso você queira ser notificado de todos os vídeos que a gente posta, é só você ativar o sininho que está aí embaixo. E para começar o top 3 aqui do vazio, a gente vê que o Doutor Estranho Supremo não desiste, né? Depois de destruir o próprio universo e ter a penitência eterna de ficar vigiando aquele universo de bolso, a gente vê que ele bola um plano para poder reconstruir o universo que ele destruiu. Embora eu não tenha gostado tanto, quando revelou o que ele estava fazendo, pensei, pô cara, ele não aprendeu ainda. Eu gostei do desfecho. Eu gostei dele ter conseguido restaurar aquele universo, mesmo que fosse às custas da própria vida. Que ela é a Christine. O plano do Strange funcionou. Sim, mas ao custo da própria vida. Ele recriou esse universo, mas ele nunca nasceu nele. E nunca nascerá. Agora foi legal demais também, né? Ver a Capitã Carter com aquela armadura do infinito e a Carole toda poderosa lutando contra ele, né? E ainda mais utilizando os artefatos mais poderosos do MCU. E também, mesmo que não tenha tido tanto destaque, a gente viu várias daquelas versões maléficas dos personagens, né? Por exemplo, aquele Rocket todo cheio de armadura, todo cheio de coisa, aquele Loki atirador. Apesar que não dá pra acreditar que aqueles personagens eram destruidores do universo, né? E uma coisa que foi legal também é que o episódio quebrou um pouco as nossas expectativas. Porque eu acho que a maioria das pessoas deve ter pensado que o Doutor Estranho estava reunindo de novo uma equipe para poder enfrentar algo maior. Mas no final não era isso, né? Então eu achei legal essa quebra de expectativa. E foi um episódio legal, na minha opinião, que entregou uma boa ação e uma boa conclusão para os personagens. Em segundo lugar, eu coloco um que talvez muita gente não vai concordar comigo.
mas eu adorei esse episódio, que é o que aconteceria se a Hela encontrasse os 10 anéis. Eu achei muito legal e criativo eles pegarem a jornada de redenção do Thor, colocar a Hela para passar por isso, só que ao invés de jogar nos Estados Unidos e ser a mesma coisa do Thor, eles colocam ela lá na China, ela encontrando o Yen-Wu com os 10 anéis, e então ela tem uma história diferente. E apesar de ser apressado, como todos os outros episódios, eu achei muito legal a Hela aprender aquela arte marcial lá em Talô, aprender a meditar, a se conhecer. E também achei muito legal que a arte marcial ensinada lá em Talô é poderosa o suficiente para ela poder lutar contra o Odin. E também mostrou o quanto os 10 anéis são poderosos, né? Afinal, mostrou o Odin também tomando porrada no Emu. Então já fica avisado, é melhor a galera não subestimar o Shang-Chi, porque ele provavelmente vai ser um dos personagens mais poderosos dessa nova fase. E eu gostei também muito do desfecho do episódio, onde a gente vê a Hela se libertando daquela influência do pai dela e se tornando uma libertadora de mundos, né? Isso pra mim foi sensacional. Aquela cena final onde ela vai enfrentar o Thanos para salvar o planeta da Gamora, isso aí também eu achei muito bacana. E como top 1, eu coloco o episódio que apresentou a nova heroína da Marvel. E eu concordo com muita gente que colocou na internet, né, que nem parece um What-If, porque a gente não tá vendo uma versão alternativa de alguma coisa, e sim uma personagem nova. Mas eles criaram lá aquela desculpinha, né? O evento que aconteceu diferente foi que o Ragnarok aconteceu muito antes, o Tesseract foi atingido por aquele evento, ele também foi parar na Terra, só que acabou criando aquele portal para uma outra dimensão. E eu achei aquela construção daquela dimensão muito legal, aqueles animais, a forma dos poderes dela aparecerem, né, ser uma coisa que ela parece que conecta com o ambiente. Então eu achei isso muito legal. E os poderes dela, além de serem bonitos, são incríveis, né? Então ela é muito poderosa. A gente só espera que essa personagem não fique ali igual a Gaia, né? Que a gente não está esperando ela aparecer em mais nada. Eu queria muito ver uma versão em live action da Kahori agora. E além dos poderes, eu gostei muito da personalidade da Kahori. Ela é uma mulher forte, decidida, e eu acho que vai ser uma grande adição no UCM. Eu acho que eu gostei muito da personagem e acabou sendo o meu episódio favorito. Mas agora e você? Qual que é o seu ranking dos episódios de What If? E você gostou da segunda temporada? Não deixe de comentar aí, porque eu quero saber. E apesar do que eu falei de vários episódios, né, eu acho que foi um salto positivo, na minha opinião. Eu gostei de ter assistido a série. Apesar de eu ter falado disso, de vários episódios serem apressados, serem muito curtinhos, né, então não dá tempo de desenvolver bem as histórias. Mas, no geral, eu acho os episódios criativos e divertidos de assistir. E se fosse mudar alguma coisa para a terceira temporada, seria... Tira a Capitã Carter da série e dá uma série nova para ela. A personagem é muito legal, ela merece uma série própria. Mas deixem o What If para outros personagens terem a oportunidade de brilhar. Muito obrigado para você que ficou até aqui. Eu espero que você tenha gostado do nosso ranking aí. Eu vou deixar mais vídeos aqui do lado para você continuar no barzinho com a gente. Um brinde e até a próxima.